Vamos nos colocar de pé. Desculpa, tem umas coisas que Deus dá para a gente que a gente tem que anotar, ou não é verdade? A gente tem que anotar porque não se perde. Amém? Queridos, é uma alegria estar com os irmãos aqui. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, no versículo de número 11. Capítulo 29, versículo 11. Jeremias. Glória a Deus. Capítulo de número 29, Jeremias, versículo 11, que diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Salmo 66, verso 12. Abra para mim, por favor, coloca aí. Salmo de número 66. Nós vamos ver que ao longo do sermão nós vamos usar esses textos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as vossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas não trouxeste nos trouxeste a um lugar espaçoso. Abra em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. 11:39. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmão do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E para fora o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas, agora vocês, 1, 2, 3, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e os que são chamados de acordo com o seu propósito. Tome seu assento em nome de Jesus. Fizemos uma viagem junto, não é? O tema da mensagem que quero compartilhar nesta noite com a igreja é: este não é o seu fim. Diga comigo: este não é o meu fim. Agora vira para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não é o seu fim. Fala: este não é o seu fim. Fala para ela: essa condição, este deserto, essa luta, esse processo, essa provação não é o seu fim. Não é o seu fim.
Nós vamos ver, todos nós, em algum momento da vida, já nos deparamos com situações que parecem definitivas, que parecem que não tem mais jeito. Há momentos em que o diagnóstico parece até o final. A porta se fecha, o sonho morre, a força acaba e o coração conclui: cheguei ao fim, acabou, não tem mais jeito. O problema é que muitas das vezes julgamos a nossa história pelo capítulo atual, pelas circunstâncias que estamos vivendo naquele momento, e não pelo autor. Quem é o autor da nossa vida? Quem é que escreve a nossa vida? Os Salmos vai dizer que o Senhor tem todos os nossos dias escrito em seus livros. Quem é que tem o nosso destino? É Deus. Mas às vezes nos esquecemos que uma situação caótica, uma situação que está fora de controle, que não saiu como nós planejamos, nós nos esquecemos que quem tem o controle é Deus. Aquilo que nos soa como um ponto final para Deus pode ser apenas uma vírgula. Eu lembro uma vez que o pastor Cláudio Gama, ele esteve na nossa igreja e nós estávamos naquela fase de processo de negociação dos imóveis da Santa Maria e procurando um lugar para que a igreja fosse reestabelecida. E eu lembro que naquelas casinhas que nós estávamos com o templo interditado, e nós fazíamos o culto nas casas ao lado, e eu lembro que numa daquelas ocasiões, nós recebemos o pastor Cláudio Gama, e ele virou e trouxe uma mensagem que nunca mais eu me esqueci. Ele falou assim: eu vou pregar sobre a vírgula de Deus. E ele disse naquele dia que a vírgula de Deus, ela pode nos levar aonde nós nem imaginamos. Tudo que nós precisamos fazer, toda vez que Deus der uma pausa, toda vez que Deus deixar uma vírgula, tenha certeza, não é ponto final. Ele tem algo grande e extraordinário para fazer. O atraso de Deus não é abandono, o silêncio de Deus não é ausência e não é momentâneo. Deus nunca significa um fim. Nós vamos ver isso. O salmista vai declarar: enquanto houver vida, hoje Deus nos chama a lembrar de uma verdade essencial. O que parece fim para mim e para você, não é o fim para Deus. Deus não precisa de questões e situações favoráveis. Deus não precisa que você pegue um trem para chegar em Japeri. Se Ele tiver que fazer você chegar em Japeri, você vai chegar em Japeri. Deus não precisa de ajuda de ninguém. A maior prova disso é quando Ele chama Sara e Sarai, na ocasião, Sarai e Abrão, e fala para ele: sai do meio da sua parentela e vá para uma terra onde eu vou lhe mostrar que eu farei de você pai de uma grande nação. Entenda uma coisa: Abrão na ocasião não tinha filhos e Sara era estéril. A idade não ajudava, o tempo já havia passado. Só que Deus fez uma promessa. Quando Deus faz essa promessa, não queira tentar ajudar, não queira tentar dar um jeitinho, apenas faça o seguinte: permaneça no caminho, permaneça em Cristo, e Cristo é o caminho. Nós vamos ver que Sara, vendo o tempo passar e que ela não tinha condições, porque ela era uma mulher estéril, não tinha condições de gerar, e na condição biológica já havia o tempo de gerar, já havia passado o tempo de gerar. Aquilo dali significava o fim, mas havia uma palavra. Havia uma palavra. E se há uma palavra, nós vivemos pela fé, debaixo desta palavra. Eles tentam dar um jeitinho, tentam ajudar. Sara vai lá, pega a sua escrava e faz com que Abraão concorde em ter um filho com a escrava, e a gente já sabe o que aconteceu.
Chegou um dia que a escrava começou a achar que era dona do pedaço, começou a desfazer da sua senhora, causou um transtorno terrível na família, a ponto de terem que mandar aquela mulher embora. E chegou um momento que Deus manda a mulher voltar, depois mais para frente Deus vira e fala, pode mandar ela embora, que ela não vai ficar desamparada. Mas Deus não queria fazer daquele jeito. Havia uma palavra, o projeto de Deus estava de pé, o projeto de Deus é que houvesse paz, mas porque alguém tentou dar um jeitinho, houve contenda, houve divisão por gerações, a tal ponto que até hoje nós vemos o resultado da escolha daquela situação. Então, se Deus liberou uma palavra, não queira dar jeitinho, espera, tenha paciência. Eu sei que esperar, eu sou humano que nem você, eu sei que esperar não é fácil não, esperar não é fácil, e talvez se você for assim que nem eu, por exemplo, eu detesto ficar esperando. Quando alguém marca alguma coisa comigo, eu fico, e me deixar esperando, olha, quando eu saio de casa, eu viro para ele e falo assim, eu não gosto de chegar atrasado nos meus compromissos, não gosto, aquilo eu fico assim, eu acho que Deus tem feito algo comigo nesses últimos anos, para de alguma forma tentar quebrar isso e moldando isso, porque olha só, antes de vir para o culto aqui, eu tenho que deixar meu sogro e minha sogra lá em cima, inevitavelmente, eu acabo chegando aqui depois do horário, olha só, eu já saio de casa e falo assim, meu Deus, vou chegar atrasado, já chegou um momento que eu falei assim, relaxa, agora segue a viagem, eu não tenho o que fazer numa situação como essa, eu estou numa situação onde eu não posso negociar, e o que eu tenho que fazer é confiar, mas não é ruim esperar, a gente não se sente desconfortável, entenda uma coisa, às vezes a situação que Deus está fazendo você esperar, às vezes é talvez para te preparar, às vezes é para te preparar, porque vamos lá, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, Deus tem que me dar um carro, eu falei assim, legal, aí eu perguntei, você já tem habilitação? Não, Deus não vai te dar um carro, Deus não vai te dar um carro para você sair por aí dirigindo sem habilitação e botar bem estampado assim, foi Deus que me deu, Deus te deu fora do processo, existe um processo, Deus respeita o processo, aliás, Deus se utiliza do processo. Então, o momento da espera é mais sobre o que Deus quer nos ensinar, é mais sobre o que Deus quer produzir em nós, o momento do processo é mais sobre o que Deus quer fazer em nós, mas às vezes a gente está tão preocupado naquilo que nós podemos receber, ou naquilo que Deus pode fazer através de nós, que nos esquecemos daquilo que Ele precisa trabalhar em nós, e ninguém melhor do que Deus nos conhece. Olha, minha esposa, nós fizemos 20 anos de casado, ela me conhece, mas ela não me conhece como Deus me conhece. Há pensamentos, que estão aqui guardados, que só Deus conhece. É a realidade. Às vezes nós, na nossa convivência do dia a dia, nós não poupamos o outro, às vezes, de determinadas palavras que vêm em determinadas situações. Você quer ver uma coisa? Um dia a Hélida virou para mim e falou assim, amor, eu gostaria que você me ouvisse igual ouve seus pacientes. Eu falei para ela assim, me paga. Ela falou, que isso, amor? Eu falei assim, primeiro que eu não posso te atender, por ética eu não posso te atender, e segundo, que te ouvir como eu ouço meus pacientes, você precisa entender uma coisa, quando eu falar, te pontuar algumas coisas, será que você vai suportar? Ela, que isso, tem tanta coisa assim? Não é isso que tem tanta coisa, o meu conselho para você é, faça terapia, não comigo, com outra pessoa, porque comigo não dá.
Se você fizer comigo, eu vou falar coisas que você provavelmente não vai suportar. E isso vai criar uma situação. Mas então você não me fala tudo? Eu falei assim, tem coisa que não é que eu não te falo, tem coisa que eu não te respondo na hora, pela nossa paz. É pela nossa paz. Ela, que isso? Isso se chama domínio próprio. Está lá em Eclesiastes. Há tempo de falar e tempo de se calar. Eu falei assim, você não me poupa de algumas coisas não? Eu falei assim, é verdade. Eu falei assim, então a vida é assim. A vida é assim. Mas a gente precisa entender que há um processo. E no meio desse processo, Deus está conosco. Deus tem planos, mesmo quando tudo parece perdido. Em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, que nós lemos, ele vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Respeita o processo. O que Deus tem para mim e para você é pensamento de paz. Mas nós precisamos respeitar o processo, porque esse versículo que nós acabamos de ler, ele explica, ele foi escrito no momento em que o povo estava no exílio, longe de casa, sem liberdade, humanamente falando, tudo parecia acabado. Mas Deus declara que ainda havia um futuro de esperança. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ainda há esperança. Fala, ainda há esperança. Vira para a pessoa e diga assim, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei de uma coisa, ainda há esperança. O lugar aonde você está hoje não define onde Deus vai te levar amanhã. Deus não perde o controle da nossa história, mesmo quando nós perdemos o rumo. O fim que Deus preparou é melhor do que o fim que você imagina. É por isso que nós devemos confiar em Deus. O processo não é o fim, é o caminho. Salmo 66, verso 12. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém trouxeste-nos a um lugar de abundância. O texto não diz paramos no fogo, morremos na água, mas diz o seguinte: passamos. O sofrimento não foi permanente. O sofrimento não foi permanente. Pode o choro durar uma noite, mas a alegria é processo, querido. É processo. O sofrimento não é permanente. Ele teve um propósito. O fogo prova, a água purifica, mas Deus tem sempre um lugar de abundância preparado depois do propósito. Isso é tão verdade que depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois de ter passado por aquela provação, e eu quero abrir aqui um parêntese para aquele momento de provação ao Senhor, o seguinte: não acredite que todo mundo que está no sucesso, Deus está com ele, porque a gente vê um monte de artista dizendo aí, foi Deus que me trouxe até aqui. Você acha mesmo que Deus levou alguém na base da prostituição, na base das coisas mundanas, demoníacas? Você acha mesmo que Deus colocou alguém lá no sucesso, no topo das paradas, e fazendo tanta coisa errada, se drogando, fazendo tanta coisa errada? Eu tenho uma palavra para isso. O diabo chegou para Jesus e falou assim, olha, quando chegou no alto do pináculo, falou assim, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Há um processo. Nem tudo que as pessoas aí fora estão vivendo, estão alcançando, Deus está. Mas vamos voltar aqui para o sermão.
porque há um processo. Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, depois de ter passado por aquele momento de tentação, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome. Nós vamos ver que depois que ele teve fome, que ele resistiu todas aquelas situações, todas aquelas armadilhas do adversário, todas aquelas tentações, nós vamos ver que Jesus vira para o diabo e fala assim: vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Logo em seguida veio os anjos e o servem. Processo. Para você chegar naquilo que Deus quer, tem processo. Durante aquele período todinho, nós vamos ver durante 3 anos, Jesus pregando, curando, ressuscitando mortos. Nós vamos ver ressuscitando enfermos, nós vamos ver ressuscitando mortos, curando cego. Nós vamos ver Jesus, depois daquilo tudo ali, passando aquele processo todo, Jesus lá na cruz do Calvário. Depois nós vamos ver Jesus ressurreto, e ele declarando: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, para que se cumprisse aquilo que estava escrito em Isaías, e lhe foi dado um nome que é sobrenome, mas para ele chegar a este momento, teve processo. Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. O processo pode doer, mas ele não decide o final da nossa história. Pode doer. O processo pode ser doloroso, pode estar tirando assim, sabe, lascas. Porque às vezes é assim. Às vezes, para a gente se encaixar naquilo que Deus quer para a gente, às vezes a gente tem umas coisinhas assim que nos escandaliza. Às vezes o nosso pecado nos escandaliza. Às vezes o nosso pecado é a língua. Às vezes o nosso pecado é ouvir. Às vezes o nosso pecado vem em ver nos olhos. Às vezes não é coisa que escandaliza. Às vezes não são coisas que escandalizam. Às vezes é uma mentirinha que a gente fala assim: isso Jesus perdoa. Isso não tem nada demais. Às vezes uma amizade que Deus não quer para você. Como assim? Existem amizades que Deus não quer para mim? Claro que existe. Claro que existe. Por acaso haveria comunhão entre as luzes e as trevas? Por acaso haveria comunhão entre aquele que serve e aquele que não serve? Quer dizer que é seu amigo, cuidado com a amizade que você faz, porque a amizade que você faz pode fazer você fazer alianças que Deus não aprova. Cuidado. O maior exemplo disso foi Josafá e Acabe. Josafá fez uma aliança com Acabe. Por ter feito uma aliança com Acabe, foram todos dois colocados em uma situação desesperadora. Amizade. Cuidado. Cuidado para se essa sua amizade não te empurra para Deus, não te faz desejar ter mais de Deus, se essa amizade não te faz querer crescer, evoluir, se firmar cada vez mais em Deus, se essa amizade só te procura quando precisa, se essa amizade só te procura para te chamar para resolver problemas dela, se essa amizade só te chama para situações que te afastam de Deus, deixa eu te dar um conselho: foge dela. Se essa amizade é uma amizade que só sabe falar mal dos outros, fofoqueira, linguaruda, mexeriqueira, foge dela. Porque hoje fala mal do pastor para você, hoje fala mal da esposa do pastor, fala mal do irmão, fala mal da família, amanhã vai falar mal de você. Isso não é demônio. A gente tem que parar com esse negócio de ficar demonizando tudo.
a espírito de prostituição. Isso é desvio de caráter. E repreende o espírito de mentira. Não é espírito, é caráter. O demônio só se aproveita da falta de caráter. Espírito de adultério. Não é espírito de adultério, é desvio de caráter. O diabo só se aproveita desse desvio de caráter. Entenda, vamos entender uma coisa: nós somos nova criatura, nascemos de novo, doa quem doer, o nosso caráter precisa ser inquestionável. Já parou para pensar que às vezes o processo é para tratar o nosso caráter? Quantas pessoas com pecadinhos de estimação, envolvidos em prostituição, não pode ver uma moça passando que o olho vai junto. Não pode ver uma situação que possivelmente possa ter uma vantagem, que quer tirar vantagem. Isso não é demônio, é desvio de caráter. O diabo só se aproveita disso. Só se aproveita. Qual é a nossa postura como cristão? Querido, pode ser o prejuízo que for, a gente tem que fazer que nem José: fuja. Ele é muito bacana, pastor. Nossa, ele é trabalhador. Ele é um lorde. É crente. Está no mesmo propósito que você? Não, pastor, ele não é crente. Não, ele não é crente. Corre! Porque a orientação de Deus para nós é que nós não venhamos nos ajuntar a um jugo desigual. Quer dizer que quando você vier para o culto, ele vai para o bar, vai lá para o bloco. E aí depois você vai chegar aqui e vai falar assim: pastor, eu não sei o que é que eu faço, eu acho que eu quero, eu já não aguento mais, porque eu vou para a igreja, olha, ele não me bate, ele não grita, porque se te bater, eu sou o primeiro a falar para você: sai fora. Se chegar aqui para mim e falar assim: pastor, me bateu. Te bateu? Maria da Penha. E se é obreiro, toma uma disciplina. De vez em quando eu visto o modo assembleando, né? Estava falando para o Douglas. De vez em quando eu vi o modo... Não parece falar assim: nossa, é culto de doutrina, é culto de ensino. Não é culto de doutrina, não. Mas existem coisas dentro da palavra que eu não posso deixar de dizer para você. Sabe? Aquele monte de amizade, que é um monte de mulherzinha que segue você e que você segue, é prostituição. Sabe? Os videozinhos bonitos, marombados, bonitinhos, que você, nossa, que você... Sabe? É prostituição. Deus não quer isso para você. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para apontar ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra. Deus quer de nós santidade. A palavra vai dizer: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Sabe qual é a maravilha que Deus pode fazer no meio de vós? É salvar alguém dentro da nossa casa, é libertar alguém dentro da nossa casa, é trazer a salvação sobre nós. Está pensando que eu estou preocupado que não anda certinho, porque senão Deus vai pesar a mão e a gente não vai conseguir botar o ar-condicionado, a gente não vai conseguir fazer aquilo. Deixa eu te falar, o maior prejudicado quando você não anda na luz, quando eu não ando na luz, somos nós mesmos. A cobrança vem sobre nós. Por que isso? A palavra de Deus vai dizer: aquilo que o homem semear, vai colher. A colheita é certa. Pastor, mas ele é muito bacana. Cuidado.
no seu ambiente de trabalho. Ou você dá um corte ou você vai cair no laço. Cuidado! Seu ambiente de trabalho. Outro dia eu estava vendo, estava eu e o Lucas num local, e aí de repente um rapaz, a menina com uma aliança no dedo, veio o rapaz e abraçou a menina por trás, não sei o quê. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, não é a esposa dele, porque ele não está de aliança. Ela está de aliança. Aí eu falei assim, que satanás é esse? Aí o Lucas falou assim, caramba, pai, que cara atrevido, né? Aí eu falei assim, ele é atrevido sim, meu filho, mas ele só é atrevido naquilo que deram confiança para ele, porque o diabo só entra naquilo que se dá confiança para ele. Se chegar a virar e falar assim, não gosto dessas brincadeiras, tá vendo aqui a aliança no meu dedo aqui, me respeita, vai acabar rapidinho a palhaçada. Isso é para todos nós, para quem é casado, para quem é noivo, para quem é namoro. Se não te respeita no namoro, não vai te respeitar no casamento. Se no namoro agora te trai, mente para você, no casamento se prepare, porque vai ser muito pior. A conta vai ser muito pior. A Bíblia fala sobre isso, sede fiel no pouco. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Quem não é leal no namoro não vai ser leal no casamento. Corre! E se só veio para a igreja por causa de você, corre! Porque o dia que se sentir confortável, vai virar para você e falar assim, não quero mais não. E outra coisa, não case no namoro. Namoro não é etapa para se ter relação sexual. Namoro não é etapa para lavar roupa de namorado, para passar para namorado. Namoro é etapa para se visitar a casa do namorado e saber quem ele é, dentro de casa com o pai dele, com a mãe dele, quem ela é. E a minha oração é, quem não confessa, que Deus desmascare. Não estou fazendo, ninguém sabe, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É mesmo? Minha oração está sendo logo assim, Senhor, engravida logo, porque aí não tem como dizer que não foi. Está fazendo e está dizendo, está que nem lá aquela mulher prostituta lá de Isaías que é apresentado, que diz assim, comeu com a boca ainda suja, diz assim, eu não comi, não confessa. E a Bíblia diz que se confessa tem misericórdia. Agora, se não confessa, é juízo. O processo pode doer. Mas não significa que é a decisão final. O exemplo bíblico, para a gente caminhar para encerrar, é Lázaro. Quando parecia tarde demais. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39. Aquelas mulheres, a irmã de Lázaro, viram para Jesus e falaram assim, já está morto há 4 dias, já cheira mal, já foi, acabou, não tem jeito. Aí Jesus declara assim, eu não disse que se creres será a glória de Deus. Aí Jesus fala assim, Pai, graças te dou porque sempre me ouve. E não digo que sempre me ouve porque há em mim dúvida, não. É para que eles tenham que eu sempre me ouve. Aí Cristo vira e fala, Lázaro, vem para fora. Onde o homem vê fim, Jesus vê propósito. Nem o tempo, nem a morte, nem o cheiro, a decomposição limitam o poder de Deus. Jesus não chega atrasado, e ele não chegou atrasado naquele dia, ele chegou no tempo certo. E quando ele chega, quando Jesus fala, até o que estava morto precisa obedecer. Quando Jesus fala, até a morte tem que ser subjugada. Deus transforma o fim em testemunho. Deus transforma o fim em testemunho. É verdade. Romanos capítulo 8, verso 28.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu propósito. Queridos, às vezes acontece umas coisas que a gente que é crente, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, como que é possível dizer que Deus tem um propósito nesse negócio? Ah, irmão, é só a gente olhar lá para José, em Gênesis capítulo 37 em diante. Nós vamos ver que nem todas as coisas são boas, mas Deus faz com que todas as coisas cooperem para um propósito maior. Nós vamos ver lá, no capítulo 37, José é vendido. No capítulo 39, José é acusado. No capítulo 41, José é feito governador. Mas olha só, eu disse aqui resumidamente. No capítulo 37, os irmãos ficam naquela, o que nós podemos tirar de vantagem? Que lucro nós podemos obter? Se matar a gente não ganha nada, se vender a gente ganha alguma coisa. E vender o próprio irmão. No capítulo 39, José é acusado pela mulher de Potifar. E se você for ler o texto, nós vamos ver que alguns textos antes, nós vamos ver que José era constantemente assediado. Constantemente, José estava sempre se esquivando, José estava sempre fugindo, José estava sempre fugindo. Quem entendeu o propósito de Deus, querido, está sempre fugindo do pecado, está sempre se afastando. Nós vamos ver que ao longo do sermão nós vamos usar. José é acusado de uma coisa que ele não fez. José é jogado na prisão. Fizeste com que os homens... Nós vamos olhar o processo da vida de José, quando o negócio parece que finalmente estava dando certo. Chega na casa de Potifar, ele se destaca. Ele era alguém que tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Quando chega lá, ele se torna uma espécie de mordomo da casa, alguém com uma extrema autoridade dentro da casa. Quando você se destaca como servo de Deus, sabe o que acontece? Foi aquilo que o Denzel Washington falou para o Will Smith: toda vez que Deus nos conduz a um lugar alto, o diabo vem sempre atrás de nós para tentar nos derrubar. Porque ele sabe que a queda produz muito mais impacto do que a promoção. É verdade. Quem lembra que Will Smith ganhou um Oscar? Eu lembro do tapa que ele deu naquele dia do Oscar. É disso que eu lembro. E olha que horas antes daquele momento, um amigo chega para ele e fala assim: olha, toda vez que Deus nos coloca em um lugar alto, o diabo vem logo atrás para tentar nos derrubar. Esse brilho que há em você diferente, esse negócio que botou na sua mão, você se destaca, você é diferente, você chama atenção aonde você está. Não é pela sua beleza não, é pela sua postura, é pelo seu caráter, é por quem você é em Cristo, é a sua essência em Cristo. Você vai se destacar, você é luz, você é sal. E aí você precisa entender que quando você se destacar, ele vem atrás de você para tentar fazer você se tornar insípido. Porque é isso que Jesus disse: o sal, quando ele perde o sabor, quando ele se torna insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado. É isso que o diabo quer fazer comigo e com você, que nós sejamos jogados fora e não servimos para mais nada. O diabo quer apagar essa luz com uma coisa chamada tentação. Ele não te obriga a nada, mas ele sabe que você tem uma dificuldade no seu caráter, ele vai investir naquilo dali. Quando nós derrubamos aquela parede que tinha ali da cozinha ali,
o Lucas estava me ajudando, outras pessoas estavam me ajudando, mas quando o Lucas começou a bater, eu falei assim: filho, você não pode bater no meio da parede, porque não é sobre bater, é onde bater. Ele falou assim: pai. Eu falei assim: se você bater no meio da parede, essa parede aí é uma parede dobrada, ela só vai balançar, mas não vai cair, ela só vai estremecer, mas não vai cair. Pai, o que faz então? Bate nas pontas, que as pontas são frágeis, vai batendo na ponta, batendo. Vai parecer que você é forte, mas você não é forte, é porque você bateu no ponto fraco dela. Quando você bater no ponto fraco dela, você vai ver, ela vai cair. Assim é o adversário conosco. Tu acha que ele vai bater naquilo que você é forte? No seu ponto forte? Claro que não, mas Deus está usando o processo para transformar os seus pontos fracos em pontos fortes, para que você não caia. Aí você fica naquele negócio: Deus não me usa, Deus não faz. Não é o momento, Ele está te preparando. Depois daquele processo todo, a gente vê José, uma vida toda de processo, para um negócio mudar da noite para o dia. Ele acorda, ele dorme escravo e prisioneiro. Aí de manhã alguém tem um sonho, o sonho ninguém consegue interpretar, aí alguém fala assim: eu conheço alguém. Alguém te conhece? Alguém te conhece? Porque vai te conhecer através do seu testemunho, vai te conhecer através do seu caráter, do seu posicionamento. O seu posicionamento vai abrir portas ou vai fechar portas. Aí o homem vira e fala assim: eu conheço alguém que quando eu estava lá na prisão, eu contei para ele o sonho, e ele interpretou o sonho e bateu certinho. Hoje estou aqui, traz ele lá. Deram um banho nele, um banho de loja, arrumaram, deixaram ele cheirosinho e levaram à presença. E aí? O meu sonho foi esse. O texto aqui não diz se foi depois do almoço que veio a interpretação. Eu sei de uma coisa, eu não sei você, mas quando eu tenho determinados sonhos, eu fico assim. Eu falei: meu Deus, qual será a interpretação desse negócio? O que Deus quer falar comigo? Eu lembro que um dia Deus me deu um sonho, e aquele sonho ficou assim. Eu falei: meu Deus, o que significa isso? Que sonho louco, Deus. E eu não conseguia esquecer o sonho de maneira, jeito nenhum. E eu lembrava o sonho, e hoje eu consigo contar o sonho para você como se eu tivesse tido esse sonho na noite passada. Aí eu fui numa igreja, cheguei lá nessa igreja, Deus tomou um homem lá e, olha, Deus usava aquele homem com um poder, uma revelação, que eu falei: Jesus Cristo, o que é isso? Eu falei assim: não é possível. De repente Deus tomou aquele homem para mim e virou e falou assim: Deus te deu um sonho de um cavalo, mas Deus não mandou te dar interpretação. Aí eu falei assim: então por que falou, né, Jesus? Que às vezes Jesus faz esses negócios com a gente, às vezes Jesus faz isso com a gente. Mas eu fiquei assim, aí um dia uma irmã chegou para mim, a pastora Tânia chegou para mim e falou assim: Fabinho, Deus te deu um sonho, né, meu filho? Eu falei assim: deu. Então, para de perguntar a ele sobre o que é, porque ele não vai falar com você sobre isso enquanto não se cumprir. Aí eu falei assim: amém, eu entendi, não vou falar, mas eu não esqueci. Pastor, o sonho se cumpriu? Está se cumprindo. Quando ele se cumprir por completo, eu conto para você. Mas ele está no processo de se cumprir. Mas eu lembro que quando eu tive o sonho, eu não tive sossego. Eu imagino o faraó. Como assim? Uma vaca magra engole a outra e não fica gorda? Como assim? Uma espiga de milho engole o outro e continua do mesmo jeito? Como assim? Traga alguém que me diga o que significa isso. Eu acredito que o faraó disse assim: eu pago vocês para quê?
Vocês não são os sábios do Egito? Ninguém tinha interpretação. Existem segredos que Deus só vai dar para você. Existem coisas que é entre você e Deus. É entre você e Deus, e mais ninguém. Podem querer, qual é o segredo? O segredo é entre você e Deus. É o negócio que Deus tem com você. Pastor, mas toda hora alguém começa, eu vou fazer que nem para você, que nem o sacerdote falou para Samuel, quando Samuel virou para Eli, Samuel virou para Eli e falou assim: olha, tu me chamou, meu senhor? Não te chamei não, mas ó, toda vez que você ouvir a voz te chamar, tu diz assim: ó, eis-me aqui, Senhor. Toda vez que aparecer uma situação que você acha que te persegue, que você fala assim: meu Deus, eu estou cheio de problema, e a pessoa está querendo falar. Meu Deus, eu estou cheio de situações de BO e a pessoa está me trazendo BO. Meu Deus, será o que Deus está querendo forjar em você? Eis-me aqui, me dá a palavra de revelação, me dá a palavra de direção, ó Deus. A gente já conhece a história. Depois daquele processo todo, quando terminou o dia, eu acredito que José, quando terminou o dia, José falou assim: e agora, eu vou para onde? Eu vou para a cela? Para onde eu vou? E agora, eu volto para a cela? Ou será que tem um quartinho? Porque agora, no 41, disse assim, 41 de Gênesis, o faraó acrescentou: eu coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Queridos, de manhã o cara era escravo e prisioneiro. No final do dia, talvez ele era governador. Ele estava talvez se perguntando assim: agora qual será que vai ser minha cama? Aonde será que eu vou dormir? Talvez ele deitou na cama e talvez ficou assim a noite toda acordado, porque a Bíblia não dá todos os detalhes, mas quando a gente ganha alguma coisa assim que a gente esperava muito, a gente chega em casa, a gente não fica meio sem acreditar? Fica! Irmão, quando eu troquei o carro, eu fiquei na varanda aqui, sei lá, de casa, apertando aquele negócio, o alarme daquele negócio, aqui assim, aí fazendo assim, eu falei assim: rapaz, não é que Deus fez mesmo? Aí eu pegava assim a chave assim, eu falei assim: rapaz, Deus fez, Deus cumpriu. Aí eu deitei na cama aqui assim, fiquei olhando assim para o teto, a luz apagada. Aí eu, meu Deus, e eu pensando: Deus fez, e isso. E a Hélida falou: o que foi, amor? Eu falei assim: nada não. Eu acredito que José naquele dia deve ter ido dormir e falou assim: eu não sei nem o que dizer. Quando chegou no dia seguinte, porque deve ter rolado o maior papo lá na prisão, né? Entre os escravos deve ter rolado o maior papo. Rapaz, tu não sabe aquele José, aquele camarada que estava aqui coordenando o negócio aqui na prisão, aqui, sabe? Rapaz, deve ter dado até esperança para uns lá, né? Falei assim: tu viu, Deus faz. Imagina José no dia seguinte, os outros chegando para ele, falou assim: ô seu José, tudo bem? Tudo bem, excelentíssimo, tudo bem. Sei lá, se tratava como magnânimo, não sei, mas... E José falando assim: não é comigo? Respeite o processo. Você nunca sabe aonde o processo que Deus está te permitindo passar, Deus quer te levar. Talvez José achasse que o processo levaria somente à casa de Potifar. Está dando tudo certo. E às vezes as coisas mudam, da noite para o dia. Mas da mesma forma que muda da noite para o dia para aquilo que é ruim, se Deus quiser mudar hoje para aquilo que Ele quer para você, Ele muda. E Ele muda e não precisa dar explicação para ninguém. Você só precisa entender uma coisa: esse processo não é o seu fim. Não é o seu fim. Pastor, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Você não precisa ver a luz no fim do túnel para saber que Ele está no controle. Ele não
precisa dar uma luzinha no final para dizer assim, vou fazer. Imagina José naquele dia, um dia como qualquer outro. Aí um soldado vai lá e fala assim, José, se apronta aí, se arruma aí, toma um banho, que a gente vai ali. Mas a gente vai aonde? Não, José, se arruma, se bota aí, ó, traz uma roupa aí para José. Aí José falou, meu Deus, agora o que será que arrumaram? Porque às vezes a gente está tão acostumado com coisas que dão errado na nossa vida, que o dia que alguma coisa sinaliza que vai dar certo, a gente fica armado. E tem um monte de gente armada. Tem um monte de gente assim, ó, preparado, sabe? Você fala uma coisa, a pessoa já vem já com um contra-ataque. Você sinaliza uma coisa, a pessoa já está toda, ó, porque ela está ferida. Quando José chega lá na presença de Faraó, eu acredito que José falou assim, pronto, agora, o que será que vão me acusar agora? Porque eu já fui vendido pela minha família. José experimentou dores no âmbito familiar, no âmbito profissional, mas em todas elas José mostrou para nós que quem estava no controle da vida dele era Deus. Aí ele vai dizer no final, quando ele se depara com os irmãos, porque a história de José não acaba quando ele é feito governador do Egito. Quando ele já estava lá gozando de um prestígio, quando ele já estava lá, sabe? Já um homem respeitado no Egito, um homem de autoridade. Quem ele vem chegando? Os irmãos que venderam ele. O que você faz quando Deus te honra? O que você faz com quem te prejudicou quando Deus te honra? O que você vai fazer com quem te prejudicou quando Deus te honrar? O que você vai fazer com quem te traiu quando Deus te honrar? Porque ali vai estabelecer se o processo mudou você, ou se você continua uma pessoa perversa. O processo de Deus nunca vai fazer de nós pessoas perversas, pessoas vingativas, não. José se depara com os irmãos e José diz assim, ó, não fiquem com medo, não fiquem com medo, é verdade, vocês me venderam, vocês me traíram, meu próprio sangue, mas entenda uma coisa, tudo isso foi plano de Deus, para que eu chegasse até aqui e preservasse a nós e a nossa família. Ele entendeu que o processo que ele estava passando, ele entendeu que fazia parte daquilo que Deus queria fazer na vida dele. Se coloque de pé. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não... Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você confia em quem? Porque se você está pensando em desistir, significa que a sua confiança não está no Senhor. Porque quando a nossa confiança está no Senhor, o texto diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Fica aí, permanece, fica na posição. Vou mudar de igreja, não recebo oportunidade. A gente é que nem roupa num grande guarda-roupa de Deus, você sabia disso? Vamos lá. Você usa essa roupa que você está usando aí todo culto? Todo dia? Você vai chegar agora em casa, vai botar ela para lavar, não é ou não é? Aí depois vai tirar da corda, vai passar, né? Ou alguns passam, outros não, outros dobram, e vai guardar, é ou não é? E vai guardar e esperar uma ocasião para você usar de novo. Vai ser domingo que vem, de novo? Não.
Assim são os processos de Deus na nossa vida. Ele usa, Ele lava, Ele passa, Ele guarda e espera uma ocasião para usar. Respeite o processo de Deus, permanece. Você está seguindo a Deus ou está seguindo os holofotes? Você quer Deus ou quer a fama? O que você quer? O problema é que às vezes a gente está atrás de fama, a gente está atrás de reconhecimento. Em lugar de ser reconhecido, queridos, é no ML. Aqui não, aqui é lugar de adorar aquele que vive e reina para sempre. Aqui só tem uma estrela e não se chama Fábio. Aqui só se tem um, é Jesus Cristo. Ele é o dono da casa, é Ele que governa. Se Ele falar avança, avança. Se Ele falar para. Agora vamos parar de meninice. Vamos ser maduro. Porque você confia no processo de Deus ou não? Se você confia, para de falar esse negócio, foi Deus que me direcionou, e logo em seguida muda de opinião. Como assim? Que Deus é esse? Que de dia pensa uma coisa, à tarde outra e à noite outra coisa. Ele não muda, Ele é imutável. O que é que eu preciso fazer? Confia. Confia no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor. O vale não é o destino, a dor não é o desfecho, a morte não tem a última palavra. Isaías 41, versículo 20: para que todos vejam e saibam e considerem juntamente, entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Oh, aleluia! Aleluia! Para que todos vejam e saibam, fica na torre de vigilância, fica na torre, fica na posição. Pastor, está pesado. Mas se você sair da posição, sua família cai. Pastor, está difícil, mas se você sair da sua posição, quem olha para você tropeça. Pastor, mas não tem mais. Fica na posição. Pastor, mas como é que eu faço para ficar na posição? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pastor, mas não tem mais. Fica na posição. Sustenta. Pastor, eu vou abandonar, eu vou cair fora, eu vou sair, eu vou separar, eu vou fazer. Não faz. Quem governa a sua vida? Quem tem a direção da sua vida? Quem governa a nossa vida determina o destino. Quem governa a nossa vida estabelece o destino. Se o que governa a sua vida são as suas vontades, sinto muito. Se o que governa a nossa vida são os nossos desejos, sinto muito. Agora, se o que governa a nossa vida é a vontade de Deus, você está em outro nível de maturidade. Porque quem é maduro não faz o que quer. Bem-vindo à vida adulta. Na vida adulta a gente não faz o que quer, nós fazemos o que é preciso. E quem é maduro em Cristo não faz o que quer, faz o que Ele quer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou. Foi isso que Jesus disse: a minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Antes tenham prazer na lei do Senhor e nela meditem de dia e de noite.
Pastor, está difícil. Não é o fim. E mesmo depois que morrer, eu ainda tenho uma palavra. Segue-se o juízo. É Ele quem dá destino. Não é o teu fim. Eu quero orar por você que ouviu a palavra e disse assim: por um fio eu estava. O que estava sobre os meus ombros, difícil demais de levar. Vem à frente. Eu quero orar por você. Vem à frente. Vem. Não há ninguém. Está todo mundo firme. Deus não falou contigo. Vem aqui. Há entre nós alguém que não é cristão, que está afastado, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Faz um sinalzinho assim com a mão. Há entre nós. Todos já são. Coloque sua mão sobre o seu coração. Como eu me esqueci do que fizestes por mim. Como eu vou orar por você. Mas antes de orar por você, eu não quero que você verbalize. Não. Deus sonda os nossos corações. Eu quero que você fale no seu coração. O que está pesado? O que está difícil? Fala aí. Fala para Ele. Aonde está pesando? Fala para Ele. Fala para Ele, aonde é que está pesando? Tu és poderoso. É o casamento? É o trabalho? São as crises internas? Fala para Ele. Fala para Ele, eu avanço de um lado e o outro parece que retrocede. Fala para Ele, eu pareço perfeito. As coisas parecem no lugar. Mas às vezes me bate um desespero que dá vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. Fala para Ele. Fala para Ele. Fala para Ele, há sonhos na minha vida que parecem que está morto. Existem situações que parecem irreversíveis. Deus, parece que essa porta se fechou e não vai abrir mais. Deus, parece que eu estou enxugando gelo. Deus, parece que eu estou dando um murro em ponta de faca. Fala, não foi com essa pessoa que eu imaginei e eu casei. Fala, não foi isso que eu planejei para o meu hoje, para o que eu estou vivendo hoje. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder? Fala para Ele do processo que você está passando. Ele vai fazer, Ele vai fazer, Ele abre caminho. Fala pra Ele, pastor, tu não sabe como eu cheguei aqui hoje. Fala pra Ele, fala pra Ele. Ah, Deus, eu cheguei aqui hoje. Eu nem sei
Eu sei de uma coisa, que quando começou a palavra, ela começou a falar, ela começou a mudar algo, a acender algo dentro de mim, e aí eu percebi que eu estava aqui, porque até então eu nem tinha me dado conta que eu estava aqui. Tudo é possível. Sou eu pra negar. Fala pra ele, teu eu tô poder, cansado de perder. Fala, eu tô cansado de lutar. Ele é seu pai. Fala pra ele. Tu és poderoso. Eu tô cansado de dar chance. Fala pra ele, eu tô cansado de perdoar o mesmo erro toda vez. A mesma coisa, a mesma historinha, a mesma picuinha. Fala pra ele. Fala pra ele. Eu tô cansado de cair nas mesmas tentações. Toda vez a mesma tentação, toda vez a mesma coisa. Fala pra ele. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Fala pra ele. Segura minha mão, porque o processo que eu estou vivendo está levando todas as minhas forças. Segura minha mão. Fala pra ele. Segura minha mão. Segura minha mão. Segura minha mão. Se não parece que eu vou entrar em estado de depressão profunda. Segura minha mão, porque senão eu dou cabo da minha vida. Mais do que eu mereço. Fala, segura minha mão, porque senão eu largo a mão de quem tu mandou segurar a mão. Fala pra ele, me ajuda, me socorre. É pela fé que clama-me eu vou, e responder-te. pra trás não vou. Clama ele, chama. Esse não é meu. Grite o mais alto que você puder com a sua alma, mas alcance a Deus. Não acabou minha história. Esse não é o meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu. Fala pra ele, eu não quero uma vida igual a dos outros, mas eu também não quero uma vida comum. Eu quero uma vida debaixo do teu cuidado. Eu quero ver o teu cuidado mesmo no deserto. Eu quero viver o teu cuidado mesmo no vale. Acabou minha história. É o meu, esse não teu fim. Se não é o teu fim, pois é pela fé. Oh. É o meu fim. Ele não precisa dar um sinal Esse não para é que você saiba que ele vai fazer. Não acabou. O que você precisa é ter uma confiança tão inabalável, tão firme, que muitas outras vozes ao seu lado podem até te dizer que acabou, mas você crê com tanta convicção que a única coisa que restam a dizer de você é: endoidou. Não, você não endoidou. Você confia. Você confia.
Você só não sabe como e você não sabe quando, mas de uma coisa eu sei. Foi a mesma coisa que Jó declarou: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Não foi isso que foi dito em Jeremias? Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós. Aí quando eu entro em Jó, Jó vai declarar: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos, nem o pensamento mais vago do Senhor, se é que Ele tem pensamento vago, pode ser impedido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas não se esqueça de uma coisa: vai ser na luta, vai ser no choro, vai ser no joelho, vai ser debaixo de muita batalha. E quanto mais difícil ficar, entenda uma coisa: mais próximo está. Eu sou, e aqui não vou parar. Pastor, por que vai ficar difícil? Para você não se esquecer de quem foi que fez. Para que você faça que nem Ana. Quem é como o Senhor, que faz da estéril mãe de filhos? Ele faz descer a sepultura e Ele levanta dela. O Senhor faz. O Senhor, Ele coloca homens pequenos a sentar-se como rei. Ele exalta e Ele abate. Quem é como o Senhor, nosso Deus? Esse não é meu filho. Não se esqueça. O processo é para você não esquecer quem te trouxe até aqui. E se Ele te trouxe até aqui, Ele se encarregará de te levar perfeitamente aonde Ele quer que você chegue. Ó Deus, eis a tua igreja, a que está reunida aqui e a que está em casa. Talvez, Senhor, há alguém em casa achando que é o fim. É processo, não fim. É processo. E no processo a gente precisa confiar. É como alguém que pega um avião, toma um avião e para um determinado lugar. É preciso confiar na tripulação. É preciso confiar no piloto. É preciso confiar que a direção é tua e que nós vamos chegar, ó Deus. Já provei, Senhor, toma a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Leva-nos em paz, em segurança. Cubra-nos com teu sangue. Guarda-nos debaixo de tuas asas. E então estaremos seguros. Obrigado, Deus, por este dia. Em nome de Jesus. Amém.